fôlego, né? Nossa Senhora. Jesus, é de tirar o fôlego, meu Deus do céu. É o que você E o falou. engraçado é que você falou bastante coisa que eu vou falar, mas aí eu vou falar de um jeito mais prático, como sempre, né? Então vai complementar depois a minha palestra. Muito legal. Pode falar. Eu fico. Você falou do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala com a gente. Quando eu ouço a minha palestra, eu não lembrava de nada que eu tinha falado. Eu não lembro do que eu falei, da palestra. Eu não fiquei ouvindo várias vezes, mas eu não lembro. Assim, eu ouço e fico, meu Deus, que lindo! Porque não foi eu que falei, realmente é o Espírito Santo que fala. A gente não tem capacidade de falar nada. E não é assim, é uma soberba falar, o Espírito Santo fala comigo. Não, isso é normal, porque se você está falando do amor, você está falando de bem, você está conseguindo entender um assunto tão complicado, tão novo, sem nenhum estudo, porque eu não tenho estudo nenhum de teologia, de nada, de vida, de Luísa, de nada, nada, nada. Não é eu que falo, seria orgulho eu falar que foi eu, né? Então, é Deus mesmo que fala, a gente só deixa ele reinar e falar, eu sou é como se ele tivesse, se ele fosse, ele é um pintor, o quadro é a obra que ele faz na nossa alma, e eu sou um pincel, eu só falo para ele, pode usar o pincel. Aí quando eu vejo o quadro que ele fez usando o pincel, eu falo, nossa, que lindo. Aí quando eu vejo o que eu falei, é o quadro que ele pintou, eu fui só um instrumento. Aí, assim, eu vi o pessoal perguntando sobre vítima. O que a gente tem que focar hoje é a segunda parte da palestra, que quando Jesus fala, levanta-se, minha filha. Nossa, isso é tudo que a gente tem que focar. Levanta-se, minha filha, vem em meu querer. Porque até então, eu vou repetir o que ele falou aqui, ó. Depois eu vou colocar os trechos para todo mundo ver. Ele falou assim, ó, levanta-te, vem minha vontade. Escolhi-te entre milhares e milhares, a fim de que meu querer tenha pleno cumprimento em ti. Até agora te tenho tido junto comigo para aplacar minha justiça e impedir os castigos mais duros chovessem sobre a terra. Então, ela tinha, praticamente, era só isso que ele queria dela até esse momento, até o volume 12. Por isso que você sempre fala assim, ó, quando a gente passar, a partir do volume 12, que Jesus vai falar sobre plenamente viver na divina vontade. Até então, ele está falando muito com a Luísa sobre as virtudes, né? E ela era a vítima e ele servia dela para aplacar a justiça. Agora ele falou: levanta-se, minha filha, vem em meu querer. Eu te suspendo do estado de vítima. Então, o que eu penso que hoje, porque aí ele fala assim, que a vítima, como era Luísa, igual ela era, ele fala aqui num trecho sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, que tem que ter um sacerdote assistindo a vítima, para ser uma vítima, né, semelhante ao que Luísa fazia. Ele falou, porque a gente perguntou, existem vítimas, todo mundo é vítima, todo mundo que sofre é vítima? Eu acho, não sei, você pode falar também, você acha, mas eu acho que existem tipos de vítimas. Tem aquela vítima que é realmente igual a Luísa, que é exatamente igual a Jesus, porque Jesus, ele se coloca diante do Pai e fica comprando a briga da humanidade. Não derrama sobre mim. Ele vê o Pai irado, vê os pecados, vê o Pai justamente com justiça irado, e fala, Pai, derrama em mim, são meus filhos. Aplaca a sua justa ira. É isso que ele falou. Acho que foi ontem que leram aqui na Vida Íntima, o que ele faz no Santíssimo Sacramento. Ele fica o tempo todo reparando, amando o Pai em nosso nome e pedindo paz, né? Aplaca a sua ira, derrame em mim parte dos castigos. Então, se não tivesse se ele não fizesse isso, a terra ia estar muito pior, os castigos iam estar muito pior. Então, ele conhece exatamente o que vai ser, o que o Pai está querendo mandar, conhece tudo que acontece e ele vai se coloca diante do Pai e sofre muito todo dia, né? Ele sofre o que ele sofreu na paixão. A Luísa fazia exatamente igual ele faz no sacramento. Aí existe a vítima hoje, Jesus, sacramentado como vítima,
E ele escolheu a Luísa para ser só que uma hóstia viva, uma vítima igualzinha ele no sacramento. E ela assistida por um sacerdote, porque ele falou o seguinte, a vítima, como a Luísa era, ele fala assim, ó, cadê? Perdi de novo o negócio. Que ele fala que ele era assistido por São João, quando ele estava lá sendo oferecido como vítima, lá na cruz. Que São João assistia a ele. Tinha um sacerdote lá, igual ela teve, o sacerdote sempre, porque ela falava assim, por que tem que ter o sacerdote? Por que eu não consigo sair do meu estado sozinha? Eu queria sair sozinha, não queria o padre. Ela sempre estava com essa história, né? De que não queria o padre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estava aqui agora o trecho. E aí eu acho assim, aí tem o outro tipo, pelo que eu entendi. Tem um outro tipo, assim, de vítima, que é, por exemplo, uma criança, né? Como você falou, as crianças que sofrem, como Jesus falou para Valtorta, né? Que existe, que a terra é um altar. Jesus falou assim para Valtorta, a terra é um altar de louvor e expiação. Então, todos os dias é oferecido a vítima, que é Jesus sacramentado, e as almas inocentes e justas que sofrem. Mas elas não fazem ofício de vítima como Jesus sacramentado. Elas sofrem assim, meio que aceitam o sofrimento, mas elas não sabem nada dos castigos que está acontecendo. Não é exatamente igual a Jesus. Luísa era exatamente igual a Jesus. E assim como ele foi assistido por um sacerdote na cruz, por São João, e ele falou que isso é um decreto imutável, que a vítima que é escolhida por ele, há uma vítima escolhida por ele, sempre vai ter um sacerdote ajudando, assistindo e oferecendo o que é esse sacrifício dela, porque ela é a cópia dele como vítima. Então, as criancinhas, e a gente, por exemplo, hoje, a gente vivendo na divina vontade, aplaca a justiça, aplaca, mas não é exatamente o tipo de vítima que era Luísa. A gente pode falar, igual ele falou, somos filhas da misericórdia, filhos da misericórdia. Pelo nosso amor, a gente aplaca a justiça. Mas a gente não fica lá diante de Deus todo dia. Pai, eu estou aqui diante da tua justiça divina, eu aceito receber sobre mim toda a sua ira, acaba com a pandemia, não derrama, acaba com esse castigo, não é esse ofício que Jesus deu para a gente nesse tempo. A gente está vivendo o tempo do terceiro Fiat. Vai pedir o reino. Oi? Vai pedir o reino. Sim, ele falou, levanta-te, por isso que eu falei, foca nisso. Levanta-te, meus filhos. Não só levanta-te, Luísa, a gente tem que ler o livro do céu. Ele está falando comigo, levanta-te, Michele. Vem, meu querer. Levanta-te, Aline, levanta-te. Vem, meu querer. Vamos ser. Aí vocês, almas filhas da misericórdia, vão ser o quê? Hoje, nesse tempo, ele quer hoje o quê? Como eu falei, existe o arco-íris, que era a aliança de Deus e a humanidade. Hoje ele quer a alma-íris, que seja esse símbolo de paz entre Deus e a humanidade. Que ele olha então, a gente vai dar Deus a Deus. Sim, a gente vai dar Deus a Deus, o Filho da Divina Vontade, os filhos da Divina Vontade, dá Deus a Deus. Então, aquilo que eu falei ontem do ato divino, da vida divina, que a gente vive a vida de Deus em nós, a vida que Ele quer que nós vivamos, né? Ele manda as coisas e a gente fala fit. Ele manda situações e a gente fala fit. Né? A gente aceita tudo e glorifica tudo o que Ele manda para a gente, consciente todos os dias. Cada vez a gente vai tendo mais consciência. Então, a diferença entre Jesus e a Luísa é a consciência. A Valtorta, as outras vítimas que tiveram, que a gente conhece aí, a Ana Caterine, né? Aquela outra que eu esqueço o nome, que ela chorava, lágrimas de sangue, assim, saía sangue para tudo quanto é lado do corpo dela, né? Muito conhecida, é Neumann, né? Irmã Neumann, uma coisa assim. E várias outras, Beata Alexandrina,
né? Várias outras beatas aí, várias vítimas, todas elas tinham consciência. Josefa Menendez, que foi para o inferno várias vezes, várias e várias vezes. Então, todas elas eram almas vítimas conscientes que elas receberam o convite e falaram, sim, nós estamos recebendo o convite, e nós falamos todos os dias, sim, todos os dias. Toda vez que a gente reza, vem divina vontade. A gente está abrindo o oblar na divina vontade, o trabalhar na divina vontade. A gente está abrindo o dia para a gente poder ser oferta viva, a hóstia viva, consagrada pelo próprio sacerdote que é Cristo Jesus em nós. Então, a gente está abrindo mão da nossa vida para Ele poder viver em nós. Né? Ele abriu essa era do Fiat. A era do Fiat é isso, ele abriu uma era através de Luísa. A Luísa, ela viveu a vida dela, a primeira parte toda da vida dela, aprendendo a ser a maior santa humana que existisse no planeta Terra. Né? O mais parecida com Jesus. A maior santa na humanidade, imortal, né, como Jesus era. Ela tinha que consumar nela toda a santidade humana, toda a santidade, a perfeição humana toda nela. Consumar. Acabou. Não tem mais santidade humana. Não interessa mais para Jesus. Ela foi a última. Tá? A igreja continua canonizando, porque a igreja ainda está vivendo na teologia da redenção. Mas a teologia que precisa ser aberta declaradamente para agora é o tempo do Fiat, a era do Fiat. Né? Então, a gente tem que esperar o tempo da igreja delas, né, aceitar e assumir essa realidade. Mas nós que somos filhos da divina vontade, a gente já viu essa era para nós. Desde o momento que nós fazemos divina vontade, reina hoje nos meus atos, né? Dou-te a minha vontade humana neste dia, que tudo que eu faça seja o Senhor fazendo em mim, divina vontade em mim, Jesus movendo-se em mim, Deus movendo-se em mim. Todos os atos que eu fizer serão divinizados. Então é Deus, você está dando Deus a Deus, satisfazendo plenamente a Deus. Deus não precisa mais castigar nada, ninguém. Tá? Ele não precisa castigar ninguém. Ele está totalmente satisfeito. Ele está agora o mundo. Aí você fala assim, mas como que não? Como que ele vai castigar tudo aí que você falou que ele vai castigar, que vai destruir a terra, vai purgar a terra, não vai sobrar ninguém, não sei o quê. Isso não é castigo. Eu penso assim que isso é limpeza, que isso é dar para gente aquilo, é dar. Quando ele faz isso, ó, pensa comigo. Ontem ele falou isso comigo na hora que eu estava falando aqui, mas não falei nada. Mas assim, ele falou comigo na hora. Eu estou limpando primeiro vocês, né? Com o livro do céu, eu limpo a minha casa, né? E aí vocês vão ficar limpinhos, para eu poder entrar e reinar dentro de vocês. Mas só que vocês não aguentam mais viver na casa de vocês que está suja. Então, vocês estão me pedindo. Vocês que têm que pedir para mim para eu limpar a casa de vocês. Né? Vocês têm que pedir para mim. Porque a casa de vocês é a terra. E aí, para poder o reino acontecer, para vocês poderem reinar, que a gente vai reinar, a gente vai ser reis na terra. Para vocês poderem reinar, vocês não vão querer mais reinar com esse tipo de pessoa que está na vontade humana. Vocês não aguentam mais ver essas pessoas. Então, vocês vão pedir reinar. Aí você pensa, nossa, mas aí eu vou pedir para Deus tirar as pessoas da terra? Ai, que horror, que maldade. Eu vou pedir para todo mundo ser purgado da terra? É isso que eu estou pedindo. Sim, você está pedindo isso. Para Deus limpar a terra do mal da terra. Que é o ser humano, a vontade humana, está no ser humano. Doa quanto doer. Só que Deus, ele não vai fazer isso. Como a Michelle falou, ele não vai fazer isso para levar o mal, para levar a pessoa para o inferno. Ele está fazendo isso para levar a pessoa para um lugar seguro. Eu sempre estou falando isso aqui. Ele fala no livro. E assim, ele está purificando. Aí tem um trecho que a Luísa se oferece, aparece diante de Deus Pai pedindo para aplacar o castigo. E ele falou para ela assim: o que você acha que é justiça é pura misericórdia, vai gerar muitos frutos de misericórdia. Então, o que ele está fazendo é derrubando o muro do orgulho. O orgulho, ele transforma a gente em demônio. O orgulho coloca um muro entre Deus e a alma se transforma num demônio, está escrito no livro do céu. Então o castigo vai tirar esse orgulho das pessoas.
Então, a gente, como quando a gente está conformado à vontade de Deus, a gente vê as coisas ruins acontecendo na Terra e fala assim, parabéns, ótimo, papai, porque assim vai salvar a alma. A gente começa a amar as almas e não a humanidade somente da pessoa. A gente começa a amar a alma da pessoa. Então, se eu sei que para poder curar precisa doer, amém. Se eu tiver um filho que está doente, por exemplo, meu filho estiver doente, foi picado por uma cobra, venenosíssima, e ele está entre a vida e a morte. E aí o médico fala assim, tem que amputar a perna dele. Senão ele morre. O que você prefere? A perna dele amputada ou ele morre? Amputa agora. Sem anestesia. Só para ele viver, pode ser sem anestesia. Eu estiver lá no meio do mato. Então, é isso que a gente aceita. Eu quero a salvação da alma. Eu não quero... eu quero as pessoas felizes aqui na Terra. Eu quero que acabe a pandemia para a gente ter a vida normal, para voltar às festas. Aí a Terra continua uma pobreza só, uma miséria. Continua a pobreza, a miséria, as pessoas sem Deus, as pessoas sem ver essa felicidade. A pessoa quer continuar o mundo do jeito que está. Ninguém quer o reino de divina vontade. Quem quer o reino? Conversar com as pessoas, eu converso com as pessoas, a gente tem que pedir o reino. Jesus tem que voltar logo. Tem gente que faz assim, ó. Gente, tem gente que tem medo de Jesus voltar. Tem gente que tem pânico de Jesus voltar. Tem gente que vê, tem um sinal no céu, Jesus está voltando e morre de medo. Tem pânico de Jesus voltar. E a gente fala, Jesus, volta logo, eu quero o Senhor reinando. A gente fala, tem mais que fazer, eu tenho que pagar meus impostos, tenho que pagar minhas contas. A pessoa vira as costas para você, eu tenho mais que fazer na minha vida. O que acontece? Você imagina uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa muito rica aqui da Terra. Muito rica, que tem tudo, tem casa, tem carro, tem navio, tem não sei o quê, tem um homem, por exemplo. E ela está viajando, ainda falta muito país para ela viajar. O que ele quer, a pessoa que está assim, totalmente cega, ele quer viver eternamente desse jeito. Se ele tivesse jeito de tomar um remédio para ele nunca envelhecer, para ele nunca morrer, ele queria isso. Ele quer viver aqui na Terra desfrutando da sua riqueza, da luxúria, de tudo. É isso que ele gosta. Comer toda a comida de todo lugar que for. Ainda tem muita coisa para mim viver ainda. Aí quando você fala assim... Tem muito lugar ainda. A Terra é muito grande. Eu quero aproveitar cada dia. Tem gente que você vai conversar com ela e fala assim, não vejo a hora de eu aposentar. Nossa, não vejo a hora de eu aposentar logo, porque eu quero viajar depois que eu aposentar. Faz altos planos na Terra, porque ela nem lembra que existe a possibilidade de viver no céu, não pensa nada disso. E não se importa de cuidar da alma. Essa pessoa não se importa com nada, ela só quer curtir. E aí, assim, para tirar se eu preciso de um sacudido na pessoa para ela ver a realidade, que seja feita, então, a vontade de Deus, que ele mostre, então, do jeito que ele sabe. Ele que sabe como tirar essa alma da cegueira, tirar as escamas dessa pessoa, ele que sabe. Então, se eu vejo ele pandemia, pai, eu sei o que o senhor está fazendo. É fruto da misericórdia. Então, amém. Muita gente tirou as escamas dos olhos por causa da pandemia. Por causa de ficar em casa, por causa de se isolar. Tem muita gente, eu sou um exemplo. Se não tivesse a pandemia, eu estava lá no mundo ainda, me divertindo. Olha, eu vou falar para vocês, as pessoas que daria muito certo se conhecessem a divina vontade são os evangélicos. Eles são as pessoas que daria muito certo se eles conhecessem. Eles iam lotar esse congresso aqui, ó. Se eles fossem, aceitassem Nossa Senhora, aceitassem, a gente conseguisse ensinar para eles. Porque são pessoas que vivem já imolados. A maioria das pessoas que são evangélicos, que são muito evangélicos, que são fervorosos, eles já abrem mão de muitas coisas da terra esperando Jesus voltar. E eles pedem muito a volta de Jesus, mais que a gente, os adventistas do sétimo dia, eles vivem só para isso. Só para poder pedir o reino da divina vontade. Os testemunhos de Jeová, eles são ardorosos, só esperando logo o reino vir, acontecer tudo que eles falam lá. E aí eu fico muito triste, porque na nossa igreja não tem essa comunhão de intenção de pedir o reino. A nossa igreja é impressionante, muitos poucos que se importam.
E quando tem essas aparições de Nossa Senhora, as pessoas elas ficam curiosas, muito curiosas, e enchem os canais por causa disso, por causa justamente de achando que tem que saber o que vai acontecer para poder ficar pronto, para quando acontecer, se acontecer, né? Para saber se está acontecendo alguma coisa, o que vai acontecer por curiosidade, assim, e por temor, sabe? É mais para poder, deixa eu garantir que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que comprar comida? Tenho que estocar comida? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eles só estão querendo saber a estratégia de como sobreviver à perseguição do anticristo. E com medo de perder a alma. Medo de perder a alma, de receber a marca da besta. Só querem, assim, ter uma precaução, sabe? Saber uma regrinha de como fazer para poder sobreviver ao apocalipse. Tipo assim, entendeu? A maioria das pessoas que buscam esses canais desses pregadores, e esses pregadores, esses youtubers, eles enchem o material do canal deles só para poder ficarem na mídia. Esses canais aí que vocês gostam de assistir, desculpa falar, Lei Machado, aquela mulher lá, né? Esses canais que vocês adoram assistir, vocês amam assistir, que todo mundo aqui, eu sei que a maioria assiste. Pregadores, né? Anderson Reis, eu não tenho nada contra eles, tá? Mal ou bem eles estão evangelizando, mas eles lotam e fazem sensacionalismo muito grande, né? Conseguem pegar e colocar títulos muito assim espetaculares, que para chamar a atenção dessas pessoas, para manter essas pessoas, né, como inscritos do canal deles, né? E para ganhar o dinheirinho também. Daí assim, não estão nem um pouco interessados de verdade com a alma. Eles acham, a gente parece que eles estão interessados, fala para você rezar o rosário, rezar o terço, que eles são fãs de Nossa Senhora, que estão atentos e tal. Gente, é só esse tipo de coisa, é só esse tipo assim, o que nós temos que fazer para a gente sobreviver ao apocalipse? É só isso, entendeu? No fundo, não é santidade. Não é santidade. Eles não ensinam você a morrer para si mesmo, né? Como você ter esperança. É só assim, olha, eles só ficam tipo assim, você fica meio tranquila com o que eles estão falando, porque você fala assim, ainda não chegou, ainda não chegou, né? E aí, a mensagem espetacular de Nossa Senhora, aí você vai, ai meu Deus, vamos ver, quando que vai chegar? E aí ficam só assim, é só nesse tipo de coisa. Essa pessoa que está vendo essa mensagem, ela só está vendo para poder falar assim, mais um dia que eu vou viver e vou pagar minhas contas. Mais um dia que eu vou viver, eu vou pagar minhas contas. Mais um dia que eu... Ela não sai dali, daquela mensagem, falando assim, nossa, eu tenho que me converter, meu Deus, eu tenho que me converter. Pode até ser que algum outro, sim, né? Fica assim, nossa, eu tenho que me converter, porque pode vir a qualquer momento. Mas, na verdade, não tem fruto nenhum aquilo ali. Não tem fruto de conversão. Muito difícil, desculpa falar. Muito difícil, muito difícil. É assustador, né? E nas missas é a mesma coisa, gente. Assustador também. As missas dos padres também, muitos deles também, só fica marinando a gente. Só fica marinando a gente, só. Sabe, marinando, sabe o que é marinar, né? Você pega lá o frango, coloca tempero, peixe, coloca tempero e deixa lá de molho, né? Para as pessoas ficar suportando a pandemia, suportando. Aí as pessoas vão assistir as missas online, lá lota a missa online lá dos padres, né? E aí a oração para lá e para cá. Por favor, reze por mim para isso, reza por mim para aquilo, reza por mim para isso, reza por mim para aquilo, só dependendo da oração. E elas mesmas não conseguem rezar por elas mesmas. Elas rezam e não vê resultado nenhum, porque não acreditam do jeito que tem que acreditar. E ficam ali pedindo oração, a esperança delas. Aí acontece que essa marinada aí que elas estão marinando, deu para passar. Mais um dia que eu passei, porque Deus é bom, é misericordioso, né? Ele não vai fazer você passar por uma coisa maior do que você possa carregar. Então todo mundo acaba carregando. Mas só que daí é marinado. Não tem aquela coisa assim de você precisa mudar a sua vida, você precisa levar Jesus para o outro, você precisa mudar, fazer atos de amor, de misericórdia, de verdade, né? Não, é uma palavra jogada ao vento, assim,
sabe? Que algumas pessoas pescam e conseguem colocar na prática, porque daí vão ver os livros, vão começar a estudar a Teresa d'Ávila, vão começar a